Irmãos, podem ir àquela passagem que nós acabamos de ler, em conjunto, João, capítulo 1. Uma das coisas que me impressiona a mim, enquanto estudante das Escrituras, é perceber que, de facto, a Bíblia não é outra coisa que não um relato de encontros que Deus faz com as pessoas. E isto surpreende-me. Ao mesmo tempo, quando fico a olhar para a minha própria vida, eu percebo e pergunto a mim mesmo: Deus, porquê é que tu vieste ao meu encontro? Porquê é que tu te revelaste ao meu coração? Porquê é que, na verdade, tu me mostraste o amor que tens por mim, sendo eu quem sou? Fico impressionado sempre que me debruço sobre esta verdade. E, meus irmãos, o que nós vamos fazer esta manhã aqui é tentar ver o que é que o texto nos diz sobre este encontro que é necessário que cada um de nós não só já tivemos, como aquele que nós precisamos de providenciar para outros. E o tema da mensagem desta manhã é este 1 a 1, e os irmãos, por favor, situem o texto em João, capítulo 1, nesta bela passagem que nós acabamos de ler. Deixem-me contar um pouco. Nós éramos 8 irmãos, e desses 8 irmãos, na verdade, 2 eu não cheguei a conhecê-los, eles faleceram antes de mim. Entre o irmão mais velho e o irmão mais novo, que sou eu, há 12 anos de diferença. E o que acontece é que, sim, os pequeninos, sim, com certeza. Os pequeninos podem sair então. Eu estou tão animado a ver toda a gente que nem consigo distinguir pequenos e grandes. Pequeninos, se quiserem, podem sair, está bem? Sair para a super igreja. É aqui à esquerda, à minha esquerda. Então. E acontece que dentro dos nossos irmãos, a primeira pessoa a conhecer o Evangelho da nossa família, a conhecer a Palavra de Deus, foi a nossa avó. E a nossa avó, quando recebeu o Cristo como Salvador, ela comprometeu-se no seu coração que ela queria que o máximo de pessoas da sua família conhecesse o Evangelho também. E então ela começou a investir nos netos. E procurou que todos os netos pudessem realmente ter a possibilidade de escutar a Palavra de Deus e de poder conhecer a igreja que ela própria conhecia e fazer também ao seu coração e à sua vida. E acontece que dentro dos nossos irmãos houve sempre um irmão que foi mais rebelde, não é? Acontece sempre, não acontece? Na tua também? Okay. Então, eu pensava que a minha era diferente, não é? Então, o nosso irmão Carlos sempre revelou muita rebeldia. Aliás, ele sempre se envolveu na política, nunca achou que o nosso mundo precisava de uma mudança, já naquela altura, e então envolveu-se na política, foi perseguido pela chamada ex-polícia, é? Portanto a chamada PID, fugiu para a Espanha várias vezes, foi apanhado, voltou para cá. Era uma pessoa realmente inconformada, era uma pessoa que na verdade não conseguia dar-se bem no mundo que ele próprio vivia. E o que acontece é que, de facto, a vida dele foi um pouco atribulada, depois estabilizou-se. Eu contarei um pouco mais sobre a história do meu irmão mais para o fim. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de encontros que nós temos. E aqui, neste texto de hoje, nós percebemos claramente a forma como Jesus se encontrou com pessoas. Reparem que no verso 41 e verso 45, há uma expressão lá que diz: achamos o Messias. A história é muito conhecida, não vou gastar tempo a ler o que nós já lemos outra vez. Mas, meus irmãos, o que acontece é que André era um dos discípulos de João Batista. E ele ouve falar que Jesus é o Cordeiro de Deus e ele faz tudo por tudo para conhecer o próprio Senhor Jesus. E o que é curioso é que ele tem um encontro com Cristo e, reparem, ele tem o seu irmão chamado Pedro. Nós chamamos que Simão Pedro não era uma pessoa fácil. Eu não sei quem é que vocês gostariam de ver convertido a Cristo, não é? Às vezes nós temos 2 motivos para ver as pessoas convertidas a Cristo. Ou porque elas nos causam muita perturbação, ou porque nós as amamos muito, não é? É verdade ou não? É? Alguns riem-se, outros acham que eu estou a falar de coisas estranhas, não é? Mas é assim, nós achamos que as pessoas precisam ser transformadas ou porque elas nos perturbam, ou porque nós as amamos muito. E o que acontece? Não sabemos o motivo, mas sabemos que André corre rapidamente para encontrar o seu irmão Simão Pedro. Por razão que nós não sabemos, ele quer que Simão Pedro conheça o Senhor. Talvez, porque eu penso que Simão Pedro não devia ser muito fácil para André, não é? Nós encontramos Simão Pedro na história, a olhar para o perfil dele, para o caráter dele, para a personalidade dele, sabemos que não era uma pessoa fácil.
Nem para o Senhor Jesus ele foi fácil, não é? E então encontramos ele ali preocupado e encontra o seu irmão Simão Pedro. E reparem o que é que ele disse: achamos o Messias. Este texto levanta-me inicialmente duas perguntas. A primeira pergunta é esta: será que tu também podes dizer achamos o Messias? Tu que estás aqui nesta manhã sentado nestas cadeiras, a pergunta é para todos nós. Tu podes afirmar o mesmo? Achamos o Messias? Será que tu tens uma experiência pessoal com Cristo que te leva a dizer estas palavras? São carregadas de uma convicção de uma pessoa que tem uma experiência com o Salvador. Alguém esperado que foi achado. Este era o profeta que na verdade estava prometido. Este era o Messias que a história anunciava. Podem imaginar a alegria que não foi de André quando ele olhou para Jesus, depois de ter passado com ele uma noite. Ele percebeu que evidentemente que aquele era o Messias prometido. E com toda a dose de convicção que ele tinha, chegou ao pé do seu irmão e disse-lhe perentoriamente: nós achámos o Messias. Eu não posso imaginar como é que foi que ele passou isto para Pedro. Mas imagino que André o passou com convicção, mas também com uma profunda alegria. Vocês já imaginaram o que é encontrar alguma coisa ou alguém? Aliás, Jesus conta a história das 3 coisas perdidas, lembram-se, naquelas parábolas? E realmente, quando nós encontramos algo ou alguém, nós nos sentimos muito felizes. Imagina. A pergunta esta manhã, a primeira pergunta é: tu verdadeiramente já achaste Jesus como teu Salvador? Tens a Jesus como o Salvador da tua vida? Responder a esta pergunta não é só circunstancial, é fundamental. É importante que tu consigas afirmar dentro de ti mesmo: não, eu achei o Messias. Pela graça de Jesus, ele se revelou ao meu coração e à minha própria vida. Há uma segunda pergunta que aparece. Quando nós achamos o Messias, não é? Nós sabemos que alguma coisa na nossa vida muda. E sabem, metade dos frequentadores das igrejas protestantes, não aqui, não acontece isto aqui, na nossa sala hoje, acontece em outros lugares, mas se os irmãos virem, John Barney, ele é um homem que se dedicou a fazer muitas estatísticas no nosso meio, é uma pessoa confiável. E ele diz que metade dos frequentadores das igrejas protestantes, numa típica manhã de domingo, não é cristã. Isto assusta-nos quando olhamos para esta estatística. E não importa onde é que ela foi feita, se foi feita nos Estados Unidos ou noutro país qualquer. A pergunta é reflexiva esta manhã. E é por isso que a pergunta se coloca: eu já achei o Messias? Tenho uma experiência pessoal com Cristo ao ponto de poder chegar ao pé de alguém e dizer: achei o Messias? A segunda pergunta que aparece é também relacionada com aquilo que aconteceu. Diz que ele não só disse achamos o Messias, mas diz o texto que ele o levou a Jesus. Além da convicção que ele próprio sentia, nós sabemos que ele próprio percebia que havia outras pessoas à sua volta que precisavam desse Messias que ele encontrou. E por isso a segunda pergunta que se coloca: quantas pessoas ao longo da sua vida cristã levou a Jesus? É a segunda pergunta que o texto me levanta. Diz o texto que André, quando viu o seu irmão Pedro, achava o Messias. E a segunda coisa que ele fez foi levá-lo a Jesus. Ele não sabia o que havia de dizer sobre Jesus e a melhor forma que ele encontrou foi levar Simão Pedro a Jesus. A melhor coisa que nós podemos fazer é levar outras pessoas ao Salvador. Mas sabem uma coisa? Este mesmo John Barna fala-nos de uma estatística que nos assusta. Os irmãos sabem que a Bíblia fala do galardão. O galardão é um conjunto de recompensas que são dadas não às pessoas através das suas obras, mas aos salvos por causa das suas obras. E uma das coroas que aparece na Bíblia é chamada coroa da alegria. E a coroa da alegria diz que é dada a todos aqueles que lutam e trabalham para que outros conheçam a Jesus.
Mas sabem, as estatísticas são assustadoras, porque elas dizem que apenas 1 em cada 8 cristãos está preparado para partilhar a sua fé. Há um autor que acabo de ler que ele diz que há 3 coisas que nos assustam. Uma delas é perder um filho pequeno numa loja de objetos de vidro. Podem imaginar, não é? Eu tinha um amigo irlandês que ele dizia realmente é muito complicado alguém ficar perdido numa loja de chineses. Não é? E realmente é verdade, não é? Não é porque a loja de chineses está muito cheia de muita coisa e se uma pessoa se perde lá, realmente bate em qualquer coisa. E eu pensava que lá na Irlanda a loja de chineses era diferente do que em Portugal, mas não, acho que é igual. A segunda coisa que ele diz é partilhar da nossa fé aos outros é alguma coisa que nos assusta. Quando nos pedem para nós falarmos da nossa fé, nós ficamos assustados. Se pudéssemos evitar isso, sim. Eu lembro que há uns anos atrás, quando estava numa outra igreja em Lisboa, na altura fizemos 2 atividades. Uma era uma atividade social e outra era evangelística. E depois eu tentei perceber qual era a mais frequentada. Vocês sabem qual era a mais frequentada? Exatamente. Eu coloquei lá no cartaz a estatística que fiz e realmente é isso. Quando se fala em evangelização, todos fugimos. Quando se fala em social, todos nos aproximamos. Porquê é que é tão difícil partilhar a nossa fé? Porquê é que esta estatística, 1 em cada 8 cristãos é que sente à vontade, facilidade em falar e expressar a sua própria fé? Quando, afinal de contas, a fé é uma questão do encontro pessoal. Jesus disse, vinde a mim. Nós gostamos desta frase, não gostamos? Quem não gosta? Jesus a convidar-nos a irmos a Ele. Mas sabe que o versículo não acaba aqui, porque Ele disse, e eu vos farei pescadores de homens. É bom nós ouvirmos Jesus abrir os braços para nós e dizer, vem a mim, mas há um propósito na vida de cada um de nós. Nós vamos a Cristo para que Ele faça com que nós cheguemos a outros. O Evangelho, ele é multiplicador. O cristianismo é multiplicador. Nós existimos para gerar fruto. Existimos para produzir. Porquê? Porque recebemos diretamente do Senhor a capacidade de nos tornarmos reprodutores no campo da fé. É interessante porque os crentes devem ser profanos. Ou seja, vocês gostam desta frase? Acham que é verdade ou não? Não? Vocês acham que eu arriscaria o meu posto se ela não fosse verdade? Não? O pastor está a dizer isto aqui esta manhã. Sabem que Lutero dizia, uma igreja deve ser profana. Eu já senti que os bancos gelaram. Estou a sentir isso aqui, sério. Sabem o que é dizer a palavra profano? Não precisas de ir lá ao Google, está bem? Deixa que estar quietinho. Eu digo por ti. A palavra profano significa fora do tempo. Nós crentes temos que atuar fora do tempo. Uma igreja tem que ser profana para que a obra de Cristo, na verdade, se multiplique. Nós precisamos de perceber que quando Cristo nos salvou com o peso da sua própria vida, com o preço do seu próprio sangue, Ele não morreu só por mim. Ele morreu por mim e por todos aqueles a quem, através de mim, outros hão de conhecer. Esta estatística, até falando com o pastor Diné, parece que ela não é muito credível, ou melhor, o Instituto H Internacional é credível, mas parece que alguém fez uma estatística e usou o nome desta organização internacional. Então, nós podemos não considerar o que é que esta estatística diz, mas eu quero que tu olhes para esta estatística e vejas se ela se confirma na tua própria experiência cristã.
E o que esta estatística está a dizer, de uma forma muito rápida, é que se olharem para aquele gráfico maior, os irmãos vão perceber que a pergunta é como é que as pessoas, ou como é que o Evangelho entra ou é conhecido, como é que as pessoas se convertem ao Evangelho de Cristo. E o resultado está lá. Reparem, nós às vezes temos tendência de realizar coisas, de produzir eventos, chamar as pessoas à igreja, criar grandes concertos, fazer grandes acontecimentos. Mas o que esta estatística nos diz é que, na verdade, as pessoas vêm a Cristo, na maior parte, através de parentes. 49,7% das pessoas que vêm a Cristo vêm através dos seus próprios parentes, dos seus próprios familiares. Pois a estatística que vem a seguir, 29,9%, diz que vem através dos seus amigos. Irmãos, esta estatística bate certo com aquilo que acontece na vossa vida? Como é que vocês chegaram a conhecer o Evangelho? Como é que cada um de vocês chegou a ter conhecimento daquilo que eram os valores preciosos da Palavra de Deus? É porque, sabe, a mim não me importa se esta estatística está certa ou está errada. Mais para lá, menos para cá, mais porcentagem, menos porcentagem. Sabe o que é que eu acho? É que, do ponto de vista daquilo que eu percebo, esta estatística está mesmo certa. Realmente, o Evangelho, desde o texto bíblico até aquilo que é a nossa própria experiência, é uma oportunidade de encontro de pessoas com Deus. E nós poderíamos olhar, já lemos aqui a história da mulher samaritana, já lemos aqui a história de Simão Pedro, a história de Natanael, enfim, temos vários encontros que estão estabelecidos nas Escrituras para nos mostrar a nós que realmente a fé, ela é propagada naquilo que é a multiplicação da minha própria experiência passada para outros. Então faz sentido, meus irmãos, que nós possamos pensar na maneira como outros poderão conhecer o Salvador. Não importa como é que tu chegaste. Eu sei que as igrejas dão muito valor aos acontecimentos. Nós vamos ter uma conferência no próximo fim de semana. E, meus irmãos, nós vamos realizá-la aqui, mas podíamos realizá-la em qualquer outro lado. Mas sabe uma coisa? Esta conferência vai ser feita e preparada para que cada um de nós providencie a oportunidade de outros conhecerem a boa notícia acerca do Senhor Jesus Cristo. Senão, nós não a faríamos aqui. Arranjaríamos, investiríamos muito mais dinheiro, iríamos para o centro da cidade, pedíamos à Câmara para nos dar um espaço e nós tentaríamos usar o som o mais alto possível para chamar o máximo de pessoa, os melhores músicos que há na praça, etc, etc. Mas sabem, a fé é relacional. Ela parte de um princípio que é o que eu recebi, eu dou. Por isso, nós encontramos a Palavra de Deus a ser passada de mão em mão, de pessoa a pessoa. Porquê? Porque é assim que ela, na verdade, se propaga. 3 coisas que eu quero explicar para os irmãos. Como é que nós podemos alcançar os outros com o Evangelho de Cristo? Primeira coisa, nós precisamos de um relacionamento dinâmico com Cristo. Tu não podes dar o que tu não tens. Se tu não viveres em intimidade com o Senhor, tu vais ver pessoas, famílias à tua volta, que acabam por passar, cruzar-se contigo, estar ao teu lado, a relacionar-se contigo e continuam famintas de Cristo. Porquê? Porque se tu não tiveres um relacionamento próximo com o Senhor, tu nunca conseguirás exalar esse bom cheiro do Senhor que Ele passa para a vida de outros. O que é que significa ter um bom relacionamento com Cristo? Meus irmãos, uma das coisas que nós mais hoje precisamos de fazer é exercitar relacionamento com o Senhor. A vida está cheia de oportunidades, mas ninguém fomenta o encontro com Cristo senão nós mesmos. Toda a gente te dá a oportunidade de progredir na carreira,
no teu lugar de emprego, tu tens essa oportunidade. Toda a gente vai oferecer melhor salário se tu produzires mais. Toda a gente vai criar-te oportunidade para tu seres conhecido e teres fama. Seres conhecido pelo máximo de gente. Aliás, este problema da fama é uma coisa que está muito em voga. É por isso que usamos as redes sociais, porque queremos ser conhecidos cada vez mais por mais gente. Ficamos todos contentes quando um gosto aparece lá. Já tenho 1000 gostos. Não é? Mas eu continuo muito pobre por dentro, porque 1000 não chegam. Meus irmãos, a vida não é isto. A vida é a oportunidade de nós podermos gerar oportunidade para outros. A oportunidade que nós temos que gerá-la para que outros conheçam a Cristo igualmente. Mas isso depende do nosso relacionamento e ele tem que ser dinâmico com Cristo. O pastor não sabe a minha vida. Pois não sei, mas Deus sabe. E o apelo não é meu, o apelo é do Senhor. E Ele agrada-se quando nós somos capazes de nos privarmos a nós próprios. E talvez até muitas vezes de sermos melhor conhecidos ou de até fazermos melhor o nosso trabalho, desde que nós consigamos aproximar-nos do Senhor. Um relacionamento dinâmico com Cristo conquista o espaço à nossa volta, conquista as pessoas. Não é a nossa beleza, não é a maneira de estarmos, não é a maneira como nos apresentamos, é a qualidade que nós somos. E Cristo acrescenta qualidade às nossas vidas. Cristo acrescenta qualidade às nossas almas. É Ele que faz a diferença. E as pessoas vão querer saber mais sobre esse Salvador quando esse relacionamento é dinâmico com Ele. Pastor, mas é preciso vencer muita coisa. É, eu sei que sim, que é. Eu já disse muitas vezes que eu não tenho uma Bíblia resplandecente. A minha é igual à vossa. Eu não tenho uma palavra revelada especial para mim. Eu preciso do mesmo que vocês. Eu preciso buscar o Senhor todos os dias. Com uma agravante. Vocês têm um horário de trabalho. Eu não tenho. Se alguém me chamar para ocupar o meu tempo que eu planeei, eu vou lá. Não é fácil. Eu preciso fazer um grande exercício para não me esquecer do meu Senhor. Todos nós precisamos. O relacionamento dinâmico com Cristo faz a diferença na nossa vida e faz a diferença à nossa volta. Talvez tu precisas de olhar um bocado mais a tua agenda. Pois é, quem é estudante diz, os professores pedem muito. Eu sei disso. Quem é trabalhador, o patrão pede muito, o encarregado pede muito, o horário está cheio. Tudo bem. Todos nós temos que lidar com isso. Mas Cristo não pode ser empobrecido na nossa vida se nós queremos ser ricos com Ele. Segunda coisa, esta partilha pessoal com a pessoa perdida é importante. Se nós queremos ver outras pessoas a serem salvas por Cristo, nós temos que investir nessas pessoas. Nós temos que ser capazes de fazer com que a nossa vida seja distribuída por essas pessoas. Um dos conselhos que eu dou é orarmos por pessoas que nós gostaríamos de ver convertidas. Ore por elas. Derrame o seu coração perante a face do Senhor através dessas pessoas. Nós às vezes dizemos, eu gostaria de ver um Joaquim ou um anel no céu. Mas eu pergunto, que investimento estás tu a fazer para que isso aconteça? E há duas coisas que eu gostaria de fazer, de falar sobre isso, meus irmãos. Primeiro, quando nós temos desejo de ver alguém convertido ao Senhor, a primeira coisa que nós devemos ter cuidado é com a nossa comunicação não verbal. É uma palavra nova agora para dizer o que se dizia há muito tempo, testemunho. Mas é mais do que isso. Sabem que 63% da comunicação faz de uma forma não verbal? 63%. Até 89% é a percentagem de comunicação que nós fazemos não verbal. Isto é, mesmo quando não dizemos nada, nós estamos a passar para os outros e dar a conhecer quem é a pessoa que nos ocupa interiormente.
E nós temos que ter cuidado com a nossa expressão não verbal, porque ela às vezes passa muito mais do que nós somos e do que parece. E aqui os irmãos percebem bem o que quer dizer não verbal. É porque, sabe, as nossas palavras, elas encontram a expressão quando a nossa expressão não verbal funciona. De outra forma, nós perdemos a capacidade de comunicar. Uma das coisas que eu tenho lido ultimamente sobre isto, que nós estamos numa época pós-cristã, chamada pós-cristã, isso é uma das coisas que tenho percebido, é que normalmente ensinaram-nos a chegar ao pé de alguém e falar do Evangelho. É isso que vocês aprenderam, não é? Comunicar a Cristo. Sabe que a geração presente, esta geração pós-cristã, não está mais disposta a ouvir-nos. Sabe como é que você pode fazer agora? Faça perguntas. Em vez de se preocupar em comunicar o que você sabe sobre Jesus, faça perguntas à pessoa sobre a sua vida espiritual. E conforme vai ouvindo as perguntas, as suas respostas, você vai falando com a pessoa e a pessoa vai lhe perguntando a si: e acerca de ti, o que é que tu pensas? Sabe uma coisa? Um dos grandes problemas é que nós achamos que a fé se comunica desta maneira. Olha, eu falei com o meu colega de trabalho hoje e testemunho de Jesus. O meu trabalho está feito. Não funciona assim, meus irmãos. Tem que funcionar através de uma vida com uma experiência vivida constantemente, de uma forma não verbal, para que as palavras tenham peso. É preciso que a minha vida mostre o que eu sou. Por isso, há necessidade de um relacionamento tão íntimo com o Salvador, para que seja Ele a pessoa que aparece, em vez de ser eu. Quando falo com alguém, faça perguntas. O que é que pensa acerca da vida? O que é que pensa acerca das coisas que estão para lá do que nós vemos? Faça perguntas. As pessoas não estão preocupadas hoje naquilo que tu pensas. Estão preocupadas naquilo que tu sabes que eles não sabem. Se tu puderes acrescentar alguma coisa nova a alguém, essa pessoa vai ouvir. Mas é preciso que tu mostres que tens qualidade para dar a quem não a tem. Terceira coisa, a importância da dinâmica da vida comunitária. Antigamente éramos instruídos a que nós convidássemos outros para vir à igreja. Sabe uma coisa? Nós podíamos pintar estas paredes de ouro. O mais que nós podíamos chamar eram os ladrões. Ninguém hoje está interessado tanto na igreja. Ainda agora esta manhã passei e está pintado aí num canto da cidade. Nunca tinha visto, foi a primeira vez que vi. Numa igreja. Não sei se já viram. Menos igrejas, mais escolas. Já viram isto? Deve ter sido posto esta noite, com certeza. Está lá. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de igreja. E nós às vezes parece que não sabemos fazer outra coisa que não mostrar Cristo através da igreja. Na verdade, a dinâmica de uma igreja como a nossa pode funcionar, mas não é a primeira coisa que deve acontecer quando nós desejamos muito que uma pessoa conheça a Cristo. A vida da comunidade deve ser acolhedora, não transformadora. Porque a transformação dá-se na relação pessoal com essa pessoa, a pessoa de Jesus. A abertura dá-se no contacto que as pessoas têm connosco, quando percebem que nós podemos acrescentar à vida deles alguma coisa que eles não têm. Então, sim, a comunidade faz sentido. E para isso nós temos que nos preparar para receber bem pessoas, acolher bem as pessoas, com a qualidade que a Bíblia nos pede,
que é a qualidade cristã do amor, da compreensão uns com os outros, etc, etc. Eu vivi muito preocupado o resto da minha vida pelo meu irmão Carlos. Eu queria que realmente ele conhecesse a Cristo como Salvador. E tantas horas passávamos falando, muitas vezes eu viajava, estava a estudar nessa altura, viajava para visitar a família na minha grande. Eu sempre fazia questão de encontrar com ele, de conversar com ele. E o coração do Carlos sempre fechado, sempre resistente. Não mais era um combatente político. Estacionou a sua vida, teve 3 filhas. E realmente o Carlos viveu a sua vida com uma dificuldade muito grande. Até porque ele também teve um problema de vista. Aliás, até agora a única pessoa que sofreu desse problema de vista. Ele começou a perder a vista muito cedo. Mas, meus irmãos, a certa altura, já estava em Lisboa, casado, e o Carlos teve um problema de saúde e apareceu-lhe um cancro. E ele lutou com esse cancro durante 4 anos. E ao fim desse tempo, realmente ele próprio começou a desanimar porque achava que não havia esperança. Até que a situação agravou-se e finalmente ele acaba por ir para Lisboa para passar os seus últimos dias no Hospital Palhavão, lá em Lisboa, em Sete Rios, para que ele estava. Meus irmãos, fazia questão de, no meio de toda a agitação do trabalho, de ir todos os dias ao hospital para estar com o meu irmão. E a minha preocupação é que eu não queria que ele realmente partisse sem ter Cristo como Salvador. Eu não sabia bem o que fazer num contexto assim. Mas todas as visitas que lhe fiz, eu procurava dizer: Carlos, tu precisas de Jesus. Até que chegou um momento último em que ele já nem sequer comunicava. O meu coração estava partido. Pensando como é que era possível uma pessoa, estando sistematicamente a falar com ele acerca de Jesus, como é que ele se mantinha assim. Eu, entretanto, pedi a um amigo meu que ele se juntasse comigo em oração e que os dois orássemos pela salvação do Carlos. E é curioso que ele estava já numa fase muito terminal a última vez que o vi. Eu fui ao hospital e ele já não conseguia comunicar. E o Espírito Santo disse-me: olha, fala com ele e pergunta-lhe se ele quer receber a Cristo, mas na condição que ele está. Pois como é que eu ia conseguir perceber? Porque a fé vem pelo ouvir e vem pela confissão. Claro que as pessoas podem confessar no interior dos seus corações. Então o Senhor falou comigo naquela manhã, diz-lhe ele. Eu apertava-lhe a mão e disse: faz-me um convite para receber a Cristo como Salvador. Alguém que aperta a tua mão. Eu fiz. Eu senti a força da mão dele a apertar a minha. Naquele momento, perto de partir, ele começou por isto. Eu liguei para o meu amigo e disse: olha, queria lhe dar a notícia. E ele do outro lado responde primeiro que eu e disse: Theo, eu já sei que eu não preciso de orar mais, o teu irmão salvou-se. Meus irmãos, nós não devemos desistir das pessoas que nós queremos que venham para o céu connosco. Isso faz parte da nossa mordomia. Então, esquece os teus afazeres, esquece a tua carreira, ela vai acontecer na mesma. Esquece aquilo que tu estás a procurar atingir para ti próprio, se tu não tiveres um espaço para os outros na tua própria vida. Viveres uma vida bonita é bom. Temos riqueza, temos fama, temos progressão nas coisas, é tudo muito bom. Mas se tu acreditas que a vida eterna é a primeira coisa que deves buscar para ti próprio, então isso é certo para os outros também. Isso tu e eu, todos nós, temos que lutar para que outros conheçam a Jesus como Salvador. E se amamos as pessoas enquanto elas estão cá,
faz sentido que as continuemos a amar para a eternidade fora. Sim, está certo. As pessoas têm a oportunidade e a escolha de escolher. Essa coisa do livre-arbítrio, meus irmãos, não usem muito essa palavra porque às vezes nós nem sabemos o que é que estamos a dizer. É por isso que os teólogos não se entendem em relação a isso, porque não é fácil falar sobre isto. Tu tens volição, sim. Podes escolher, podes, mas é muito mais importante cada um de nós curva o seu joelho, derrama a sua alma perante o Senhor, para que realmente a escolha dos nossos queridos seja a escolha que nos concede a vida eterna. E nós temos parte disso. Qual é o meu desafio? O meu desafio é que cada um de nós lute mais pela alma daqueles que não têm a Cristo e que tu amas. Não importa se achas que Ele não vai responder, até ao último momento, Deus pode mostrar-te que Ele é soberano na vida das pessoas. Mesmo quando elas se tornam pessoas resistentes e duras para com a mensagem de Deus.